Alô, feras, alô, galerinha. Meu nome é Davi Ribeiro, professor de matemática. Nessa aula de hoje, vamos trabalhar um famoso teorema, o chamado Teorema de Tales. Tales, matemático super influente e importante da sua época e que deixou contribuições para a geometria plana, tá ok? Vamos lá. Tales pensou, qual foi a ideia de Tales em relação a esse teorema? Como a gente trabalhou na aula anterior, retas paralelas, são aquelas retas que permanecem sempre à mesma distância umas das outras. O que Tales percebeu? Por exemplo, ele entendeu o seguinte: se eu tenho três retas que são paralelas, por exemplo, R e ST, um símbolo que se usa para paralelismo, a gente viu na aula passada, que seria essas duas barras inclinadas. Então, R paralelo a S, paralelo a T. Se três retas estão paralelas e você corta elas por uma reta transversal, vamos chamar essa reta aqui transversal de U, tá? E eu corto aqui por uma outra reta transversal, que eu posso chamar de V. O que acontece é que a reta transversal U, ela acaba criando aqui, dois segmentos, tá certo? Ou seja, eu tenho pontos de interseção, tenho três pontos de interseção entre U e as três retas paralelas, e entre dois desses pontos de interseção eu tenho segmentos, tá? Se eu chamar esse segmento aqui, de Azinho, e esse de Bzinho, na reta V eu também vou ter dois segmentos. Vou chamar de Czinho, vou chamar de Dzinho. O que acontece? Tales percebeu. Ele entendeu que os segmentos formados pela reta U e as três retas paralelas, ou seja, A e B, são proporcionais aos segmentos formados pela reta V, pela outra transversal, C e D. Então, como é que eu escrevo isso matematicamente? Tem uma série de medidas, tá? Uma série de formas de escrever essa proporcionalidade. Uma que vai ser sempre infalível para todos os casos de Teorema de Tales é que esses dois segmentos aqui, A é proporcional a B, da mesma forma que C é proporcional a D. Então, matematicamente falando, eu escreveria assim, A está para B, ou seja, se eu dividir A por B, isso é exatamente igual a dividir C por D. Então, basicamente, isso foi o que Tales pensou e que funciona para qualquer situação de retas paralelas cortadas por transversais. Agora, é claro que essa relação ela tem variações. Eu poderia escrever A está para C, assim como B está para D. Poderia. Poderia fazer o inverso. B está para A, assim como D está para C. Também poderia. Tá? Não tem problema. Poderia ser C está para A e D está para B? Também. Então a gente tem uma série de formas de escrever, A gente poderia escrever aqui, por exemplo, A está para C, assim como B está para D. Vai funcionar igual. Poderíamos escrever também B está para A, assim como D está para C. Veja que eu sempre sigo uma ordem de proporcionalidade. Uma outra forma também é a gente fazer a proporção entre um dos segmentos menores e o total. É possível sim. Eu posso fazer A está para AB, assim como C está para CD. Isso vai ser muito útil em alguns problemas da sua apostila. Bom, para exemplificar a aplicação do teorema, na primeira questão da sua apostila, pega lá agora a sua apostila SSA1, tá? Dá uma pausa no vídeo, vai pegar a apostila. Pronto, a primeira questão da apostila, na parte praticando o teorema de Tales, apresenta exatamente essa figura. Você tem três retas, Azinho, Bzinho e Czinho, que são paralelas, cortadas por duas transversais, que seria, associando ao nosso exemplo, aqui seria a reta U e aqui seria a reta V. Então, pelo que Tales falou, os segmentos formados na reta U são proporcionais aos segmentos formados na reta V. Então, vamos lá. Quem são os segmentos da reta U? 8 e 4. Então, eu posso escrever imediatamente que 8 está para 4. Quem são os segmentos formados na reta V? X e 6. Muito cuidado, veja, eu fiz 8 está para 4. Farei X está para 6. A ordem é importante, Primeiro segmento, segundo segmento. Primeiro segmento, segundo segmento.
x está para 6. Sei que muitos de vocês podem ter feito 8 está para x e 6 está para 4. No próximo quadro eu mostro porque que eu não poderia ter feito dessa forma, tá? Então aqui, ó, segmentos da reta U, 8 e 4, e segmentos da reta V, 6 e x. O que é que eu faço aqui agora? Aplico a proporção, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, o que é que eu tenho aqui, ó? 4 vezes x igual a 8 vezes 6. Você diz, professor, posso dividir aqui? Pode também, né? Nada impede você chegar aqui, ó, e dividir o 8, que estava por 4, dividir e dar 2. Então, ficaria 2 igual a 6 sobre x. Efetuando o produto cruzado, você teria aqui x igual a 12, né? E 12 estaria aí na letra D do teu gabarito, tá? Anota esse quadro. Eu vou voltar para essa questão e mostrar por que aquele outro jeito ali não daria certo, ok? Ok, ferinhas, continuando aqui, vou mostrar para vocês por que eu não posso fazer 8 está para x, assim como 6 está para 4. Por que isso está errado, ok? Quando vocês olham para essa figura e querem aplicar o teorema de Tales, pela regra oficial, eu comentei que os segmentos de uma reta são proporcionais aos segmentos da outra reta. Então, muito cuidado. O que eu vou fazer? Nesse caso, essas retas elas se cruzam. Eu quis começar por esse exemplo, geralmente ele gera um pouco de dúvida. Então, como essas retas aqui elas se cruzam, uma forma de você enxergar melhor aquela primeira figura teórica, onde eu coloquei as constantes A, B, C e D, é você separar essas retas. Ó, vou pegar a reta U aqui, com a minha mão, ó, e vou deslocar ela para a direita. Então eu vou reescrever aqui, vou usar outra cor de piloto, vou pegar a reta U e colocar ela aqui à direita. Ok? Então o que foi que eu fiz, ó? Peguei a reta U e coloquei aqui à direita. Se eu prolongo aqui essas retas paralelas, o que é que eu vou ter agora, ó? Observa a situação que você tem agora. Aqui é o 8, está aqui. Aqui é o 6, aqui é o 4, né? Está aqui, ó. Peguei a reta U e trouxe para cá. Então, olha o que tu tinha antes e olha o que tu tens agora. Então, posso apagar aquela reta U, ó, porque eu fiz a transposição dela para a direita. Ficou claro por que eu não podia fazer daquele jeito, né? Ficou claro agora, ou seja, vamos entender o seguinte, ó. X está para 6, assim como o 8 está para 4. Então, ó, x está para 6, assim como o 8 está para 4, que foi o que eu fiz da outra vez. Poderia ter feito também, ó, x está para 8, assim como 6 está para 4. É possível também, né? Tranquilo, gente? Então, aqui, em qualquer situação que você pretenda, né? Aqui vai dar x igual a 12, né? E aqui fica x sobre 8, simplificando aqui 3 meios, você vai ter 2x igual a 24, você vai ter x igual a 12, né? Ou seja, aqui eu efetuei também o produto meio pelos extremos. Então, dica que eu dou, né? Pega os segmentos de uma reta, depois pega os segmentos da outra reta, tá ok? Bom, existem duas consequências imediatas para o teorema de Tales, né? No próximo quadro vou mostrar para vocês quais são essas consequências, que vão te ajudar muito a resolver algumas questões. Bom, então continuando, ferinhas, vamos ver agora duas consequências, observações relativas ao teorema de Tales, tá ok? Você tentar ser o mais breve e objetivo possível nessas apresentações. É só a título de informação que você pode utilizar isso para a resolução de diversas questões. Bom, a primeira observação seria o seguinte. Imagine que você tem um triângulo qualquer. Não precisa ser isósceles, não precisa ser equilátero, simplesmente um triângulo qualquer. E você trace uma reta paralela a um dos lados do triângulo. Então, por exemplo, tem aqui o lado BC, eu vou traçar uma reta aqui, ó, em qualquer lugar,
paralela, vou chamar a reta de reta R, tá certo? Vou traçar essa reta R paralela à base. Então aqui eu teria que R é paralela ao segmento BC. Ok? Sendo assim, eu tenho aqui quase que montado um teorema de Tales. Por quê, gente? Aqui em cima do ponto A, eu posso também traçar uma outra reta, né? Que seja paralela a R. Vou chamar de reta S. Então, ó, eu tenho S paralelo a R e paralelo a BC. É uma reta imaginária, ela não vai estar aparecendo, tá certo? Só para título de a gente conseguir montar um teorema de Tales. Percebam que eu tenho, ó, 1, 2, 3 retas paralelas cortadas por 2 transversais. Bom, vamos chamar aqui de ponto D e aqui de ponto E. O que implica dizer que nós criamos aí segmentos proporcionais. Vamos lá. AD, DB, AE e CE ou EC. Então nós temos aí o nosso teorema de Tales, né? Ou seja, AD está para DB, assim como AE está para EC. Tranquilo? Então, caso apareça um triângulo e no triângulo temos uma reta paralela a um dos lados, posso também utilizar aqui teorema de Tales. Tranquilo? Bom, vamos para a segunda observação agora, que é a chamada teorema da bissetriz interna. Um, dois, três. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Suas asas. Solte suas feras. Caia na gandaia. Entre nessa festa. Me leve com você. Então, ferinhas, teorema da bissetriz interna. Diz o seguinte: a bissetriz de um ângulo interno de um triângulo divide o lado oposto ao meio em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. O que significa isso? Ó, essa bissetriz aqui, ou seja, essa linha, né? Essa linha AD, que é a bissetriz desse ângulo A, dividiu ele ao meio, vai dividir o lado oposto ao meio em dois segmentos, ó, BD e DC. E esse teorema diz que esses segmentos são proporcionais aos lados AB e AC. AB e AC. Ou seja, BD está para AB, assim como DC está para AC. Isso vai ser muito útil em diversas e diversas situações em que nós tivermos uma bissetriz em um triângulo, tá ok? Bom, anota essas dicas. Vamos agora resolver algumas questões da apostila. Então, volta aí, dá uma pausa no vídeo, pega lá a tua apostila e solucionar algumas daquelas questões. Se liga nessa. E aí, ferinhas, então, questão 11 da tua fichinha, tá? 11 da apostila, questão da UPE. Muito importante essa questão, esse contexto aparece por diversas vezes em qualquer
em qualquer livro didático de Teorema de Tales. Então vamos lá. A questão diz o seguinte, ó. 3 terrenos em frente para a rua A e para a rua B, como na figura. Então tá aqui, ó. Isso é um terreno que tem frente para a rua A e tem frente para a rua B. Segundo terreno, que vai ter frente para a rua A e frente para a rua B. E aqui o terceiro terreno, frente para a rua A e frente para a rua B. Até aí tudo bem. As divisas laterais são perpendiculares à rua A. Ou seja, foi que ele informou que essas divisas aqui são perpendiculares à rua A. Então aqui, ó, forma tudo 90 graus. Beleza? O que implica dizer isso, gente? O que implica dizer isso? Tá? Se eu tenho aqui uma linha, uma reta, e eu tenho outras retas, todas perpendiculares a essa linha, significa dizer que essas retas aqui são todas o quê? Paralelas, gente. Então você tem aqui retas paralelas. Teorema de Tales. Retas paralelas cortadas por transversais. Uma transversal é a rua A outra transversal é a rua B. Vamos lá então, continuando. Qual é a medida de frente para a rua B de cada lote? Vamos então determinar aqui, ó. Qual é a medida para a rua B de cada lote? Então, vou chamar aqui, ó, de primeiro lote. Vamos botar aqui essa medida aqui, ó, ela vale X. Segundo lote, essa medida aqui, ó, vale Y. Terceiro lote, essa medida aqui, ela vale Z. Ok? Então, o que ele quer saber? Quanto é a medida de cada segmento desse. Então, tranquilo, né, gente? Teorema de Tales aí, um aplicado. Outra informação importante é o seguinte. Sabendo que a frente total para essa rua tem 180 metros. Para que rua ele está falando? Ó, vamos rever a pergunta. Qual é a medida da frente para a rua B de cada lote? Sabendo que a frente total para essa rua tem 180 metros. Então, é a rua B, né? Porque ele disse que essa frente aqui, ó, total, desde esse ponto até esse outro ponto aqui, tudo isso mede 180. Então, aqui, ó, esse total aqui, 180 metros. Beleza? Tranquilo. Então, lembra que eu falei no primeiro quadro que eu poderia usar o Teorema de Tales da seguinte forma. Eu pego o segmento menor em relação ao total. Então, aqui já dei a dica, né? Qual é o total aqui, ó, da rua A? Vamos somar. 20 com 30 dá 50, com 40 dá 90 metros. Então, eu posso escrever aí 2 teoremas de Tales, um para calcular a variável x, outro para calcular a variável y. É claro que o z seria o que falta para chegar no 180. Então vamos lá. Como é que a gente ficaria aqui? Ó? Por exemplo, poderia ser 40 está para 90, assim como x está para 180. Ou x está para 180, assim como 40 está para 90. X está para 180, assim como 40 está para 90. Poderia ser o contrário, poderia ser x está para 40 e 180 para 90, poderia, não tem problema nenhum, tá? Bom, gente, aqui fica fácil, né? Aqui, ó, simplificando os zeros, né? Você tem ali, você pode simplificar na horizontal, você pode simplificar aqui na vertical, não tem problema nenhum, né? Você teria aqui 9x, 4 vezes 180, né? Daria aqui, ó, 720. Então, você teria 720 dividido por 9, que seria 80 metros. Gente, veja só, tudo aqui é proporcional. Então, vamos pensar um pouquinho. Se o total da rua B era 90 e o total da rua, o total da rua A era 90 e o total da rua B era... Aí teríamos y está para 180, assim como 30 está para 90. É claro que podemos simplificar aqui o 30 e o 90 para 1/3.
Então teríamos, né, 3 vezes y igual a 1 vezes 180, logo y seria 180 sobre 3 ou 60 metros. É claro que a gente não precisaria fazer nenhum outro teorema para encontrar o z por diversos motivos, né? Primeiro que ele é o dobro de 20, segundo que a soma aqui tem que dar 180, né? Então 80 com 60 é 140, então faltaria aqui 40, né, para chegar no 180. Então gente, tranquilamente, né, aqui, ó, só para deixar aqui registrado, né, que a soma das 3 medidas teria que ser 180, né? Achamos uma 60, outra 80. Então, com certeza, a última seria 40 metros. Bom, então vocês viram que em qualquer situação de teorema de Tales, se você perceber que um segmento ele é o dobro ou o triplo do outro, os outros também serão, seguem a mesma lógica e a mesma linha de raciocínio, tá? Então, já sabemos de cara aqui que x ia ser o dobro de 40, que y ia ser o dobro de 30 e que z ia ser o dobro de 20, né? Então, 80, 60 e 40, resposta certa, letra A, né? De aprovação. Então, acompanhe agora a resolução de mais uma questão da ficha sobre teorema de Tales. Então, se liga nessa.